Estamos aqui diante da tua presença, aleluia, para te apresentar o teu filho, Senhor. Pai, só o Senhor sabe, aleluia, a palavra, meu Pai, que o Senhor vai trazer essa noite, meu Pai, que proe sobre o coração dele, Senhor. Pai, que ele venha diminuir aqui nesse lugar. Pai, quando ele vem levantar daqui, Senhor, que não venha ser mais ele, meu Pai, mas venha ser o Senhor, usando os lábios dele, meu Pai. Vai purificando, Senhor, desde já, meu Pai, os lábios dele, meu Pai, os pés dele aonde ele pisou, Senhor. Pai, repreendendo todo laço, todo empecilho, meu Pai, toda artimanha de Satanás, Senhor, sobre ele, sobre a família dele, no poder do nome de Jesus. Meu Deus, enquanto ele faz a tua obra, Senhor, vai de encontro, Senhor, ali com o pai, com a mãe, com os filhos, Senhor. Faz o mover, meu Pai, porque o teu filho está aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa, Senhor, como instrumento da tua mão, Senhor, porque o Senhor quer só um coração e uma boca disponível. Aleluias. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Saúde meus irmãos com a paz do Senhor, amém. Motivo de alegria estar aqui na presença do Senhor. Meus amados irmãos, nessa noite que Deus botou no meu coração falar um pouco sobre aliança. Em nome de Jesus, queria que meus irmãos abrissem lá no livro de 2 Samuel capítulo 9, para nós entender a palavra. Glórias a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a este lugar. Seja bem-vindo ao nosso coração, na nossa mente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: ainda alguém que tem ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Deus. E havia um servo na casa cujo... Aleluias. Glórias a Deus. O nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse: ó rei, não há ainda alguém da casa de Saul? E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: aí dá um filho de Jonatã, aleijado de ambos pés. Então, o 4, irmão. E disse-lhe o rei: onde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. Lá no 6, irmão. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonas, teu pai, e te que? Restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Amém? Volta aí. Meus amados irmãos, a Bíblia diz, Samuel capítulo 1, versículo 20, 1 Samuel capítulo 20, versículo 11, a Bíblia diz que Davi faz aliança com Jonas. A Bíblia diz que Jonas chegou para Davi e falou: Davi, quando meu pai amanhã estiver saindo atrás de você para te matar, eu prometo que eu vou estar avisando a você pelo caminho que ele vai andar,
atrás de você para querer te matar. Mas Davi tem um porém, Davi. Eu vou falar para ti, mas eu quero te dizer algo. Quando você estiver no reino, tem misericórdia da minha casa, da minha família. E Davi, ele concorda. Naquele momento houve uma aliança de Davi e Jonas. A aliança era que quando Davi fosse reino, quando Davi tomasse posse do trono de Israel, Davi ia ter misericórdia da família de Jonas, porque ele teve aliança com Jonas. A melhor coisa que nós temos é ter aliança, mas não aliança aqui na terra, mas é aliança no céu, porque quando nós temos aliança do céu, nós anda protegido, porque quando nós tem aliança do céu, nós não se frustra, porque quando nós tem aliança do céu, nós começa a marchar em meio tempestade, em meio luta, em meio dor. Então nesta noite é noite de nós ter aliança, mas é aliança com o sangue de Jesus, é aliança com Jesus, porque a Bíblia diz que nós não fomos comprados nem por ouro e nem por prata, mas foi pelo sangue carmesim, o sangue que não tinha pecado, o sangue que não tinha mancha. Então nesta noite é noite de aliança, mas é aliança com o céu. E nesta noite eu quero te dizer algo da parte de Deus. Talvez você fez aliança e essa aliança foi quebrada. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. A aliança que nós faz no céu, ela não é quebrada, mas ela é selada pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, e a Bíblia diz que eles fizeram aliança, mas a Bíblia fala, 1 Samuel capítulo 31 diante, a Bíblia diz que Saul e Jonatas se encontravam numa grande guerra, em uma peleja pelo Israel, mas só que a Bíblia diz que Jonas morre. A Bíblia diz também que Saul não aguentou a pressão e se lança em cima da espada da sua lança. E a Bíblia diz que agora Jonas e Saul morreram, mas a aliança ainda estava. Jonas e Saul morreram, mas a aliança ainda estava de pé. Talvez nesta noite você está triste. Talvez nesta noite você perdeu algo. Talvez nesta noite você chegou aqui de cabeça baixa, mas a aliança ainda, ela está de pé com Jesus Cristo. Talvez nesta noite o teu sonho deve ralaba. Talvez nesta noite o teu sonho ainda pode estar enterrado, mas ainda a aliança está de pé. E Deus nesta noite está falando: eu quero mais de ti. Querido, nós pode perder coisa lá fora, nós pode passar por luta, nós pode passar por dor, nós pode passar por decepção, mas ainda a aliança ela fica de pé com Jesus Cristo de Nazaré, irmão. Ainda o sonho está de pé, ainda o projeto está de pé, ainda os teus projetos, os teus sonhos está de pé. Certa vez, a Bíblia diz em João capítulo 2 que Jesus estava no casamento, e a Bíblia diz que todo mundo estava se divertindo, e a Bíblia diz que eu vi uma cabra no meio do casamento. É interessante que quando viu a cabra, se levanta uma mulher chamada Maria. A Bíblia diz que Maria, ela não foi no dono da festa. A Bíblia fala que a Maria, ela não foi falar para o seu amigo, mas ela foi direto em Jesus. Ela foi direto na fonte que pode resolver os problemas. Ela foi direto em Jesus, porque ela sabia que Jesus podia multiplicar aquilo que estava faltando naquele momento. E nesta noite Deus está falando: ei, vai da fonte certa, vai da fonte certa, porque a fonte certa é Jesus Cristo de Nazaré. A fonte certa é Jesus. É interessante que quando ela chegou,
Oh Jesus, o fio acabou. Aí Jesus falou: o que eu tenho contigo, mulher, ainda não é a minha hora. Aí Jesus fala: no fio acabou, mas espera aí, vai ser no meu tempo, não no teu, Maria. E Deus nesta noite está falando: ei, o projeto vai acontecer, ei, o sonho vai acontecer. Mas a Bíblia diz, Eclesiastes 3:11, há tempo para tudo. Há tempo de sorrir, há tempo de tristeza, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de pular, e há tempo de glorificar o nome do Senhor. Querido, e a Bíblia diz que Saul e Jonas morrem. Aí 2 Samuel capítulo 4, a Bíblia diz que chega a notícia na casa de Saul: Jonas morreu e Saul morreu, os cabeças morreram. E a Bíblia diz que Jonas tinha um filho chamado Mefibosete. A Bíblia fala que quando Jonas morreu e quando Saul morreu, Mefibosete só tinha 5 anos de idade. E a Bíblia diz que a notícia chega até lá na casa de Saul. E a Bíblia diz que Mefibosete tinha uma mulher que olhava Mefibosete. E a Bíblia diz que quando a notícia chegou até a casa de Saul, a Bíblia diz que aquela mulher que olhava Mefibosete pegou Mefibosete nas pressas para fugir. E a Bíblia diz que Mefibosete cai e agora Mefibosete fica aleijado. Agora uma criança que era feliz, uma criança que tinha uma saúde bem, uma criança que brincava, agora ela fica aleijada. Porque, meus amados irmãos, o problema não é nós receber a notícia ruim. O problema é como é que nós vamos agir no momento daquela notícia que não é agradável a nós. Porque aquela mulher recebeu a notícia e ela agiu precipitadamente. Ela pegou as pressas sem direção. Mas nesta noite eu quero te dizer algo da parte de Deus. Quando chegar o tempo ruim, quando chegar a dificuldade, não fique agoniado, não se desespere, mas peça a direção do Espírito Santo de Deus para tu resolver o seu problema, para tu resolver essa luta. Porque quando nós pedimos direção do Espírito Santo de Deus, Ele nos direciona. Talvez nesta noite você está sem direção, mas nesta noite, aleluia, Deus está te dizendo: ei, a direção é eu, a direção é no céu, a direção é no joelho, a direção é Mateus capítulo 6, é Mateus capítulo 6. Ei, está sem direção? Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho, ora o Pai que está oculto, que Ele te vê tu orando, Ele vê tu gemendo. Peça a direção a Deus nesta noite. Talvez você está sem direção, talvez você está falando: Senhor, está difícil, a dificuldade está grande, eu vou pular do barco. A Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz, Marcos capítulo 4, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos estavam dentro de um barco, e a Bíblia diz que de repente a tempestade, ela vem sobre aquele barco, e os discípulos ficaram desesperados, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Mas é interessante, Jesus estava dormindo na popa do barco. Irmão, se nós for pesquisar o que é popa do barco, quem fica na popa do barco é a pessoa que é responsável pelo barco, é a pessoa que guia o barco. Naquele momento Jesus estava falando: oi, a tempestade está grande, mas eu estou na popa. A luta está grande, mas eu estou na popa. A dor está grande, mas eu estou na popa. Está desacreditado, mas eu estou na popa. É Jesus falando nessa noite, para mim e para você: eu estou no controle de todas as coisas. Ele está no controle, irmão. O nosso Deus nunca perdeu o controle de nada.
A Bíblia fala, João capítulo 2, versículo 10, que toda a humanidade está na mão dele, e todo o ar que respira está na mão dele. Ou seja, é Deus que está no controle da minha vida e na tua vida. Talvez hoje você está passando por dor, talvez nessa noite você está passando pela dificuldade, mas a Bíblia fala que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ou seja, tem um determinado tempo de tristeza, mas vai chegar um determinado tempo de que glória, de aleluia, de sorrir, de marchar, de falar. Grande é teu nome, grande foi coisa que Deus fez. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, querida, a Bíblia fala que agora Mefibosete estava aleijado. A Bíblia fala que agora Mefibosete está aleijado dos dois pés. Ele ficou aleijado, mas a aliança ainda continua de... Ainda a aliança continua de pé. Tá doendo, mas a aliança está de pé. Tá alegre, mas a aliança está de pé. Tá difícil, mas a aliança ainda está de pé. Mas não é aliança com homem não, é aliança com Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando nós temos aliança com Deus, nós marchamos, meu irmão. Quando nós temos aliança com Deus, nós seguimos frente. Eu me lembro que no meio da caminhada, eu estava até contando para minha esposa, contei uma vez numa igreja, que toda vez que eu ia para a igreja, quando eu pisava a planta dos pés, nem entrava, eu já entrava chorando. Eu falei que foi até aqui. Eu só entrava, pisava ali, entrava chorando, entrava angustiado, mas dentro de mim, Senhor, vai chegar uma hora que a alegria vai chegar. Uma hora a honra vai chegar. Primeiro vem a dor e depois vem a honra. E nesta noite Deus está falando, vai chegar o tempo de honra na tua vida, mas fique firme, não pula do barco, porque Deus é Deus. Ainda que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar da minha mão. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus está na frente, quem impedirá? Se Deus está no negócio, quem impedirá? Não há nada. Pelo caminho ele vem, mas por 7 ele vai voltar, porque é Deus, porque é Jeová Rafá, é Jeová Shalom, é Jeová Jireh, que nesta noite, oh glória. Então, querido, agora, aquele menino que era alegre, o destino dele é outro. Agora ele começa a se distanciar da casa dele. Agora ele começa a ir para uma cidade solidão. Agora ele começa a ir para uma cidade de angústia, uma cidade chamada Lodebar. Agora aquele menino que era sadio, ele vai para uma cidade de esquecimento. Talvez nesta noite tem gente aqui que está esquecida aqui na terra, mas no céu ainda está lembrado. Deus nesta noite está falando, a promessa ainda está de pé. Aquele homem ele foi para Lodebar, na terra de tristeza, mas ainda a aliança estava de pé. Ela estava de pé, ela estava firme, porque aliança é casar, aliança ela não quebra, aleluia. E a Bíblia diz, irmão, que ele foi para aquela cidade. Aí quando ele foi para aquela cidade, se levanta aí um rei chamado Davi, que representa Deus, representa Jesus. Um rei chamado Davi, ele é levantado. E Davi, a Bíblia não fala, eu creio que Davi passeando, meu Deus, eu tenho uma aliança ainda para cumprir. Estou me lembrando de uma pessoa que eu fiz uma aliança quando eu estava lá embaixo, agora eu estou em cima e também eu vou lembrar da aliança. Porque a aliança é assim, irmão, nós estamos embaixo, mas ainda estamos aliança, estamos em cima e a aliança também está de cima. E a Bíblia diz que ele chama um servo que trabalhava na casa de Saul, e a Bíblia fala, tem alguém vivo ainda da casa de Saul? É Deus falando nesta noite, tem alguém disponível ainda aqui para cumprir a promessa?
É Deus falando nesta noite: ainda tem alguém disponível para a promessa, para a aliança se cumprir? Porque é através de você que a tua casa, a tua família vai ser restaurada. Porque Deus, ele precisa só de um, ele não precisa de muito, porque o nosso Deus é Deus poderoso. Ele só pega um que ninguém dá nada e destrói 300 e destrói 1000. E nesta noite Deus está falando: eu só quero um disponível. E a Bíblia, irmão, fala, Ziba fala: tem um. Davi só perguntou se tinha um, mas Ziba chegou e falou: tem um, Senhor, ainda. Ele está vivo, mas ele está aleijado. Ele está vivo, mas não tem mais jeito. Tem gente que é desse jeito, irmão. Tem gente que só vai apontar o teu defeito. Tem gente que só vai apontar os teus erros. Tem gente, aleluia, que só vai se lembrar daquele erro que tu fez. Mas Jesus não lembra do erro, Jesus lembra do presente. Porque quando nós se arrependemos, Ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. E Deus nesta noite Ele está falando: não para porque tu errou. Lembra-te de onde tu caíste e voltaste o primeiro amor. Porque aquele que confessa o pecado alcança a misericórdia do Senhor. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. E Deus nesta noite Ele está falando aqui neste lugar: ei, não para porque você errou. Ei, não para porque você foi apontado. Ei, não para porque muito te julga. Porque o juiz é eu. É eu que sei de todas as coisas. E aqui nesta noite tem gente com o coração angustiado. Tem gente com a consciência que o inimigo é direto cutucando. Mas nessa noite Deus está falando: ei, eu que estou no controle, eu que estou na frente. Não para, não para. Porque errar é do homem, cair é do homem, mas a levantar é de Deus. Ainda que o justo caia 7 vezes, ele não vai ficar prostrado, porque o nosso Deus é Deus poderoso. Aleluia. Então, meus irmãos, e a Bíblia fala que ele fala: tem um, Senhor, mas ele não está aqui. Ele está longe. Ele está esquecido. Aí Davi: não, mas é ele. Eu tenho uma aliança ainda a cumprir. É ele que eu quero. Está aleijado? Está respirando ainda? Eu quero. Está doendo, mas está respirando? Eu quero. Está caminhando ainda? Eu quero. Então nessa noite Deus está falando: é desse jeito que eu quero. Vem desse jeito, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, carregados, eu vos aliviarei. Nesta noite Deus está falando: vem pro altar, meu filho, vem pro altar. Porque nós não somos daquele que retrocede, mas nós somos daquele que prossegue. Então, meus irmãos, e a Bíblia diz que Davi chamou ele. E quando ele chegou, Davi pergunta, aleluia, vou ler na palavra. Disse o rei, ele estava na terra de Lodibar, e Davi se lembra que estava lá. Aí manda chamar o homem, porque Deus, ele sempre se lembra, irmão. As nossas orações nunca é em vão. Nós pode estar plantando hoje, e nós não pode receber o resultado hoje nem amanhã, mas uma hora vai se cumprir. Sabe que muitas das vezes o nosso problema é porque nós oramos hoje e quer o resultado hoje. Não, irmão, nós lança a oração e no tempo certo Deus vai entrar com providência. No tempo dele, ele entra quebrando barreira e cadeia. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que quando ele chegou, ele falou, disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonas, teu pai, e te restituir todas as terras de Saul. É Deus nesta noite falando, não temas.
que eu vou restituir tudo aquilo que tu perdeu, eu vou trazer de volta. Por quê? Porque a aliança ainda está de pé. A aliança, ela se concretizou na vida de um aleijado, na vida de um que estava esquecido, na vida de um que ninguém dava nada, na vida de um que estava na terra de sofrimento de Lodebar. Eu não sei qual é a terra que você está nessa noite. Talvez a tua terra é terra de Lodebar, terra de solidão, terra de tristeza, mas hoje é noite de aliança, é noite de Deus restituir tudo aquilo que você perdeu lá fora, tudo aquilo que o inimigo tomou. Talvez o inimigo tomou tua alegria, talvez o inimigo, ele tomou os teus sonhos, os teus projetos, aleluia, o teu sorriso, e nessa noite Deus está falando: eu vou botar novamente a tua alegria, eu vou botar novamente o teu sorriso. E Deus nesta noite está falando: aqui tem pessoas que por dentro está só o caco, mas nesta noite Deus está falando: eu vou restituir caco por caco. Vai voltar alegria, vai voltar marchar, vai voltar pelejar, vai voltar guerrear. Por quê? Porque eu tenho aliança, eu tenho aliança contigo, eu tenho aliança contigo. E Deus nesta noite está falando, irmão: eu vou restituir, eu vou trazer de volta. Ei, Jó perdeu tudo, e Jó não entendia o processo de Deus, e Jó adorava. Ainda chegou pessoa querendo ainda esmagar Jó, mas mesmo assim Jó adorava. Jó não estava entendendo o processo. Ele perdeu um, mas no final ele ganhou dois. No começo ele perdeu dois, mas no final ele ganhou 4. No começo ele perdeu 5, mas no final ele ganhou 10. Tudo que você perde, tudo que o inimigo toma de você, quando Deus restitui, ele não dá a mesma coisa, ele dobra a bênção, ele dobra a honra. Se a honra é 1, Deus vai dar 2 honras. Se o inimigo roubou 5 honras tua, Deus ele vai dar 10 honras. Por quê? Porque Deus é um Deus que honra. A Bíblia fala que Deus honra aqueles que honram Ele. Conclusão: a aliança está de pé. Nessa noite, a palavra para minha vida e para a tua vida é que a aliança de Deus ainda está de pé. Ele só está precisando que você chegue até Ele, porque hoje é noite de aliança, aliança da Santa Ceia do Senhor. Amém? Quem recebe essa palavra, diga amém. Eita glórias. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Queria que meus irmãos ficassem em pé para nós orar. Oh glórias.